Olá, sou o professor Rubens Ramos. Esta é uma web aula sobre gestão logística, numa parte introdutória. Esta aula faz parte de uma disciplina Gestão Logística oferecida num curso de pós-graduação em Gestão Pública Municipal pelo FRN no âmbito da UAB. São 5 web aulas. A primeira, que é essa, trata de antecedentes e conceitos básicos de logística, a essência disso. A segunda, das atividades principais da logística. A terceira, sobre nível de serviço. A quarta, de custos. E a última, sobre o conceito moderno de gestão da cadeia de suprimentos. Nessa web aula 1, vamos ver então uma parte histórica inicial, que deu origem ao termo logistique, em francês, e basicamente a logística militar. A sua evolução no campo civil das empresas, negócios, inicialmente com a ideia de suprimentos, posteriormente, século XX, distribuição, finalmente a ideia de uma logística integrada empresarial e a visão moderna da gestão de cadeia de suprimentos. Vamos então pelo começo, e antes de avançar, primeiro dizer que logística tem a ver com movimentar materiais. Então vamos ter isso em mente, que essencialmente isso está no coração da logística. E vamos ver então, historicamente, qual foi a evolução disso. Então, tendo em mente que logística é movimentar materiais, vamos ver o caso das pirâmides de Gizé, especialmente a grande pirâmide, construída há cerca de 4.500 anos atrás, obra pública, 20 anos de construção. A estimativa é que foram usados mais de 2 milhões de blocos de pedra calcária, cada uma delas pesando pelo menos 2.000 quilos. Se dividirmos isso ao longo dos 20 anos, nas semanas, são cerca de 2.200 blocos por semana, que foram retirados da região do Planalto de Gizé e transportados até as pirâmides. Também foram usados blocos de calcário polido de Tura, uma região próxima após o Nilo, e granito de Assuan, que era mais embaixo, para o sul. Há uma estimativa que 20 mil pessoas trabalharam sempre, de modo permanente na obra, além de outras que flutuavam. Dá para imaginar então a complexidade logística, ou seja, de movimentar materiais, comida, vestimenta, pessoas, para que essa obra continuasse durante 20 anos e resultasse então nos maiores empreendimentos que a humanidade já fez coletivamente. Então, tínhamos as pedras de calcário da pirâmide do próprio Planalto, na região próxima, e as pedras de calcário branco que revestiram as pirâmides, fim de Tura. Elas eram então levadas até o rio Nilo, navegavam descendo o rio, depois por terra até as pirâmides. Já o granito, placas de granito e pedras que revestiam e faziam parte dos túmulos, das partes de revestimento interno, vinham do sul, distante quase 800 km por navegação. Também do mesmo modo, levava-se até o Nilo e descia por navegação até chegar à região das pirâmides, mais uma vez também por terra até o local da obra. Um outro exemplo histórico da logística é do Império Romano. Basicamente, o Império Romano desenvolveu uma rede enorme de estradas por todo o Império, de modo a tornar mais fácil, mais rápido o deslocamento das tropas e de suprimentos para manter o domínio sobre as províncias. Aqui vemos um mapa, para você ter uma ideia, da rede de estradas que Roma construiu, mais ou menos. Esse mapa é de 125 depois de Cristo. Pode dizer que se não houvesse transporte e logística, talvez não houvesse o Império Romano. Assim então, a primeira logística a se desenvolver de modo formal e organizado, embora ainda não com esse nome, foi a militar. Basicamente não consistia, desde o tempo de Roma, depois com Napoleão, em obter e manter e transportar suprimentos para o exército no front, que envolviam suprimentos militares, armas, munição, mas também outros como alimentos, remédios, vestuário, trazer de volta feridos, etc. A logística é essencial para qualquer ação militar. Tem dois exemplos históricos aí de
de derrotas logísticas. Napoleão na guerra com a Rússia, em 1812 e 13, derrota essa que acabou com a sua fama de grande general e levou ao seu exílio na França. E depois a Alemanha, também na Segunda Guerra Mundial, fez o mesmo caminho de Napoleão e do mesmo modo foi derrotada, o que também acelerou o fim da guerra, quando a Rússia, na retirada da Alemanha, invadiu a Alemanha e pôs fim ao domínio nazista na Europa. E assim, dessa experiência do exército napoleônico, na França desenvolve pela primeira vez o registro da palavra logística, logistique, em cerca de 1861. Tem origem no grego, tem a ver com calcular e fazer contas e estimar coisas, e definiu isso aqui como ciência militar, quer dizer, uma área da ciência militar que lida com a aquisição, manutenção e transporte de material, instalações físicas e pessoal. Já então, pós-revolução industrial, mas no século XIX, início do século XX, surge a aplicação na área civil dessa logística militar. Isso foi chamado então de logística de suprimentos. O mesmo nome, inclusive, que é usado nos exércitos, suprimentos. Então, aqui consiste em comprar, transportar e manter, no caso armazenar, estocar, preservar, aqueles materiais para a produção da empresa. Também é chamado de logística de abastecimento, ou de inbound logistics, ou seja, a logística para dentro da empresa. O termo inbound tem a ver com para dentro. Na sequência da evolução da economia industrial, temos a ascensão da produção industrial em massa, com o Fordismo, as grandes empresas, a partir de mais ou menos os anos 20 do século passado. Então, durante mais ou menos 1920 a 70, o problema da grande empresa tornou-se então a distribuição, né? Como fazer chegar aquela produção em massa, alto volume, de baixo custo, a consumidores espalhados geograficamente em todos os lugares. Então surgiu então a chamada logística de distribuição, com atividades de embalagem de produto para preservação, estoques de produtos acabados, o manuseio de produtos, armazenamento, os pedidos que eram feitos na cadeia de distribuição ser processados, e o transporte então da empresa para os distribuidores, para o varejo e finalmente para os clientes, os consumidores. E aí pelos anos 70, 80, temos uma nova tecnologia de logística chamada logística empresarial, que basicamente consiste em agrupar tanto suprimentos quanto distribuição e mais a logística interna da empresa de apoio à produção. Então temos aqui o que seria essa logística integrada da empresa, que vai lá dos fornecedores no fluxo de material principal, né, até a outra ponta, os clientes. E na volta, o fluxo de informação, seriam os principais fluxos nessa logística integrada. Mas não ficou por aí. Década de 90, principalmente, mudanças importantes no ambiente econômico e tecnológico levaram ao surgimento de outro conceito, que é a chamada cadeia de suprimentos. Basicamente, passamos a ter produtos cada vez mais complexos, e aí a grande empresa sozinha, produzindo tudo em itens diferentes, tinha dificuldade de ter eficiência. Por sua vez, empresas que forneciam componentes em alto volume e eram focadas nisso, eram altamente eficientes. Então passou a ter cada vez mais partes sendo terceirizadas para fornecedores. E por sua vez, o avanço de tecnologias de comunicação e informação, transmissão de dados via rede, o próprio fax na época, e depois agora mais próximo à internet, foram mudanças de ambiente que levaram ao surgimento de um outro conceito ligado ao movimento de materiais e de informação, chamado cadeia de suprimentos, ou mais amplamente, gestão da cadeia de suprimentos. E no primeiro momento da formulação da ideia de gestão de cadeia de suprimentos, entendeu-se que aquilo seria necessário porque a competição passaria a se dar não empresa contra empresa, mas cadeias contra cadeias. Então a cadeia de fornecedores, empresas de distribuição, quer dizer, aquele conjunto de empresas que cooperavam na mesma cadeia produtiva, e ele competir com outra empresa com cadeia similar. Então essa foi a primeira formulação de supply chain, né, de cadeia de suprimentos, nos anos 90. Todavia, mesmo aquele modelo de cadeia anterior não se mostrou apropriado, porque criava também uma redução de eficiência nos fornecedores. A cadeia atual de suprimentos, basicamente, como está aqui, temos empresas que fornecem componentes para vários competidores no mercado, não mais uma cadeia única, que também, por sua vez, compartilham parte das estruturas de transportes e também compartilham parte da distribuição.
Raros são os casos de empresas que dominam totalmente uma cadeia de fornecimento até a distribuição sozinha, né? Temos aí, em geral, compartilhamento parcial de alguma coisa. Isso tendo em vista a redução de custos e eficiência de escala em algumas das etapas do processo. Essa foi, então, nossa primeira aula introdutória. Vimos aqui aspectos históricos. A primeira, conceito de logística, logistique, que vem da logística militar, a sua evolução na área civil, suprimentos, depois a nova expansão para a área de distribuição, finalmente a ideia de integração de ambas na logística empresarial, e por fim a visão moderna de gestão de cadeia de suprimentos, que abrange toda a cadeia no esquema de gerenciamento bem mais complexo que o anterior. Obrigado. Então, sou o professor Rubens Ramos e vimos aqui uma aula introdutória sobre logística, apresentando antecedentes e conceitos básicos e principais definições da logística, chegando até a moderna ideia da gestão da cadeia de suprimentos. Obrigado.